Quais são os limites do fazer jornalístico no Brasil? Quem pode ser jornalista? Como se faz para formar um jornalista? Isso ficou meio Globo Repórter, não? Olá pessoal, eu me chamo Ana e esse é o canal Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativo que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gustavo e nós vamos conversar um pouco sobre como se faz jornalismo no Brasil, como se aprende a ser jornalista aqui no nosso país. Então, por gentileza, Gustavo, se apresenta pro pessoal e conta pra gente como que você se inseriu aí nessa pesquisa. Olá, eu me chamo Gustavo Ban, sou jornalista, sou licenciado em História, faço mestrado em jornalismo agora. E eu comecei a fazer pesquisa em 2013, na metade do curso de História, mas não em História, fui fazer pesquisa interdisciplinar quando eu conheci o NUREGS, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade do EPG, quando a gente começou a trabalhar com a questão da juventude quilombola aqui no município. Então, meu primeiro contato com a pesquisa foi com matemática, que vai depois passar por toda a minha carreira. A partir daí, quando eu entrei no curso de jornalismo, demos continuidade à questão racial, aí na perspectiva do jornalismo, deixei um pouquinho a história de lado. Daí fizemos um trabalho conjunto também interdisciplinar com os espaços de cultura e socialização dos negros dos Campos Gerais, através dos clubes, do Clube 13 de Maio em Ponta Grossa. Muito tradicional aqui. Em Tibagi, em Castro, que também foi um trabalho envolvendo a questão racial mais interdisciplinar. E no jornalismo, daí foi, a partir disso, foi trazendo para o que eu pesquiso agora no mestrado, que é o perfil do jornalista negro brasileiro. Ele surge com a ideia de pensar o jornalista paranaense negro, mas ao longo das discussões foi ampliando para tentar entender quem é o jornalista negro brasileiro. Essa pesquisa, o Ban vai voltar a falar aqui. Ban é porque a gente é da mesma época da faculdade, eu sabia que ia acabar escapando. O Gustavo ainda vai voltar aqui para falar especificamente dessa pesquisa. Mas hoje a gente vai focar nas pesquisas que ele realizou no TCC, que foi específico aqui de uma escola de jornalismo. Mas antes disso, eu tenho algumas perguntas para te fazer e daqui a pouco a gente entra no tema. Que é principalmente a respeito dessa questão. Quem pode ser jornalista, né? Porque lá na história, e aí acho que dá para pegar como parâmetro de comparação, existe assim até uma rivalidade com os jornalistas por essa invasão do campo, né? Só o historiador, com seus métodos, poderia fazer da forma adequada a produção do conhecimento histórico. Imagino que mais ou menos no jornalismo. Fala pra gente sobre isso, por favor. Então, quem pode ser jornalista no Brasil é uma questão que vem sendo debatida faz muito tempo, né? Quase todos os países democráticos é obrigatório, por exemplo, a formação em jornalismo, para que se possa exercer a função de jornalista. Porque, por exemplo, se não tem quem comunique, fica a voz de um governo só, que às vezes a gente não sabe o que ele está fazendo, se é bom, se é ruim, enfim, então seria a função aí social do jornalista. A função social do jornalista seria, no meu ver, seria interpretar e traduzir o que acontece para as pessoas, né? E então por isso que nos países democráticos é obrigatória a formação, porque daí você aprende a como fazer. Aí no Brasil nós tivemos, nas últimas décadas, muitas discussões, né? Tem diploma, não tem diploma, é preciso, não é preciso. Por muito tempo, como nós tivemos uma cultura muito forte do rádio e tudo mais, onde a pessoa não precisava ter necessariamente a formação para exercer aquela função, então muitas pessoas elas eram comunicadoras e achavam que eram jornalistas. Então pelo fato delas divulgarem alguma informação ou terem o acesso à informação para repassar para outras pessoas, elas se consideravam jornalistas. Até hoje a gente consegue ver muitas pessoas que se autodenominam. Principalmente gente mais antiga de rádio, né? Já tem ali seus 40, 50 anos de rádio, né? Eles são jornalistas de profissão, não de formação, né? Na maioria deles. Eu diria mais comunicador. Comunicador. Eu muito particular, mas eu vejo mais como comunicador, porque é o fato da pessoa que está comunicando aquela informação. Então, por isso teve muito esse debate de precisa de diploma ou não precisa de diploma. Então, ficou um tempo que não era necessário. Agora é recomendável, mas é quase que obrigatório, né? Porque todo mundo que busca a formação justamente pela qualificação, né? Eu ouvi recentemente uma expressão que eu guardei, que são assim,
Boas práticas jornalísticas. Eu acho que é mais na forma de como você usar aquela informação que você tem. Aham. Porque às vezes você tem uma informação que ela pode prejudicar alguém, ou que não é do interesse público, é do interesse privado de alguém, de uma instituição, de uma empresa, uma pessoa. Então, Aham. essas boas práticas eu acho que é mais para como você lidar com aquela informação e como que você vai traduzir para as pessoas entenderem o que está se passando, né? Aqui falando do contexto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, como que vocês aprenderam a ser jornalistas? Assim, as disciplinas, enfim, a rotina, a fotografia, não sei, me conta, quero saber. Então, o curso de jornalismo da UEPG ele é bastante reconhecido na área porque tem algumas metodologias que acontecem pelo curso ser integral, que por um lado ele é bom porque você fica o dia todo na faculdade, então você Se dedicando, né? Por outro lado, eu também vejo como é limitador, porque não é todo mundo que pode ficar o dia inteiro na faculdade. Então já elitiza um pouquinho o público do curso de jornalismo. Olha, já vai fazer um link com a tua pesquisa do mestrado, né? Mas muito do que eu penso em relação à questão racial no jornalismo é do próprio curso mesmo. Porque você vive num curso que as pessoas são brancas, os professores são brancos, então a tua vivência era branca, a literatura é branca, as tuas referências são brancas, então o questionamento vem muito disso, da própria inserção enquanto estudante mesmo. Então é um curso integral, que por ser integral ele permite que você tenha uma vivência maior, porém... Prós e contras aí, né? Não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que pode se manter. Assim, é um curso que é bastante teórico, até pelo fato de ter um mestrado vinculado ao curso, então tem essa questão de ser bastante teórico, mas é um curso muito prático. Eu penso que você tem espaço nesse curso específico, tanto para ir para pesquisa, que é muito valorizado, os professores são reconhecidos também no meio acadêmico por conta das pesquisas que fazem, mas também você consegue trabalhar numa redação, por exemplo. E você passa por tudo, passa pela parte de redação, fotografia, audiovisual. Você aprende a fazer desde o jornal impresso, que é o Foca Livre, que eu pesquiso, você aprende a fazer crítica cultural, por exemplo, faz TV, faz rádio, você passa por todos os aspectos, as possibilidades do jornalismo. Todas e nem todas, porque como entra até um pouquinho na tua questão anterior, quem que pode ser jornalista? Atualmente a gente tem muita questão, por exemplo, as pessoas com as redes sociais, que elas divulgam informações. Todo mundo é um pouco comunicador, não jornalista. Todo mundo é um pouco comunicador pelas redes, né? Como nós estamos nesse momento de transição, ainda no nosso curso não tem essa questão muito das novas tecnologias em relação a, por exemplo, celular, Instagram, redes sociais em geral. E que... Tem que ser incorporada, né? Não adianta a gente negar, gente. Essa forma de comunicar aqui vai ser cada vez mais presente. E por exemplo, tem pessoas que só se comunicam jornalisticamente pelo Twitter, por exemplo. Que é uma rede social, só surge como uma rede social, mas ela também pode servir como uma rede de informação. Falta um pouco disso. Mas de resto, você aprende todas as etapas do jornalismo, desde ser um jornalismo esportivo, até jornalismo cultural. E isso que você está comentando é interessante, né? Porque você falou, tem bastante matéria teórica, mas também tem prática. E eu acho que é essa relação interdependente que forma, né, um bom profissional de maneira geral. Porque só o ativismo, só a prática, sem uma referência, uma iluminação teórica, você consegue, você faz bem, mas você chega até um ponto, né? E aí você tem que voltar lá, buscar nessas referências, alternativas, soluções para as questões que a própria profissão acaba impondo. E, por exemplo, assim, se você trabalha num jornal impresso, que ele é gerido por uma empresa, então ele tem os interesses econômicos deles, né? Então, determinadas coisas você não pode questionar, você não pode cutucar, você não pode informar. No caso do jornal laboratório, por exemplo, numa universidade, você consegue fazer isso, porque você não tem amarras. É um espaço mais democrático nesse aspecto, né? O jornalista de informação ainda não depende de ninguém ainda, nesse sentido. Ele está se construindo como jornalista, então ele pode questionar mais, ele pode... Entendo, porque às vezes as pressões do mercado de trabalho fazem esse jornalista escrever de uma forma específica, às vezes até contra o que ele acredita para a manutenção do emprego. Acontece isso? Sim, e não são nem impressões que são ditas. O teu chefe nem diz. O ambiente, né, te impõe. Aqui no EPG, a gente tem um laboratório de jornalismo que é o Foca Livre, que há 25 anos já vem aí desempenhando, né, esse espaço de aprendizagem, de construção aí dos futuros jornalistas. E foi o que o Gustavo analisou. Então ele pegou esses 25 anos lá, né,
um grande conjunto de fontes e jornais antigos. É um por mês, não sei se essa foi sempre a periodicidade. São 8 anuais. E analisou, né, essa questão da linha editorial do jornal, é isso? Conta um pouco pra gente quais foram os jornalismos praticados dentro dessa escola de jornalista ao longo desses 25 anos e conta um pouco dessas características, dos achados da sua pesquisa pra gente. Então, só para situar as pessoas que não conhecem, né, o curso de jornalismo ele inicia em 85. Em 87, tem o primeiro jornal laboratório. Uhum. O Foca Livre vai nascer em 91, como uma atividade dentro de sala de aula. A professora dava aula de redação e daí ela criou um jornal para os alunos para poder pôr na prática o que eles faziam na teoria, né? Então ele surge em 91, em 93 ele passa a ser oficial do departamento. Porque o jornal laboratório ele surge como uma demanda num período onde não podia se fazer estágio obrigatório. Porque pensa assim, se eu coloco um estagiário de jornalismo na minha redação, eu posso pagar X, e que é 3 vezes menos do que um jornalista formado. Entendi. Então eu de certa forma precarizo o trabalhador do jornalismo, né? Então era uma discussão muito forte, tinha esse aspecto, tinha outros aspectos também, mas era proibido fazer estágio em jornalismo. Então o jornal laboratório surge como uma alternativa para os alunos aprenderem na prática o que se aprendia em sala de aula. No caso do Foca Livre, eu tive contato com ele enquanto estudante de História, enquanto leitor. Participei de uma vez que fui entrevistado também, então eu sabia o que ele era. A partir do momento que eu entrei no curso de jornalismo, eu vi a importância que ele tinha. Daí eu comecei a ver que era muito voltado para a universidade, na minha visão, que eram temas voltados para o EPG. Uhum. E daí desse questionamento que surge a ideia de fazer a pesquisa. Qual que é a linha editorial? A linha editorial ela é voltada para a universidade, para a cidade, ela é mista. Tem que ser para um lugar só? Não pode ser para os dois? Uhum. Então, os temas são mais locais mesmo, nem tanto regionais, são mais locais. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Claro que acaba abrangendo um pouco os campos gerais. O meu trabalho com o Foca Livre, ele surge voltado para a história também. Um professor me convidou para fazer uma bolsa de 3 meses, até o entrevistado que vocês falou sobre a questão de bolsa, de PIBIC e tudo mais, né? Já foi explicado aqui como funciona. E aí era uma bolsa de 3 meses que era preciso catalogar os jornais. Tinha todo o arquivo do jornal, que a secretária do departamento guardou, e estava bagunçado. Não estava ordenado, tudo mais. Nossa, então você ganhou para organizar suas próprias fontes. Nossa, gente, vocês não sabem o trabalho que dá para organizar fonte. Uma imensidade de jornais e que eu, como orientador, nós sentamos e fomos organizando, né? Por ano, daí separamos um de cada ano, daí muito mais para a história, por mais que eu Você fez então por amostragem, então? Não, Ou você analisou todos, mas não é o conteúdo de todos. Eu analisei a capa deles, para ver o que era a manchete, as chamadas, e dentro todas as chamadas de texto, todos os títulos. Claro que capa sempre tem um peso maior, né? Porque o que é a manchete é o que aquele grupo considerou como mais importante para aquela edição. Então daí... Interessante, porque é o grupo que escolhe a chamada de... no caso do Foca Livre, ele é como uma redação de jornal mesmo. Daí são 8 edições, daí você faz rodízio. Tipo, nesse mês, uma pessoa chefe de redação, você é repórter... Todo mundo passa por todas as funções. Isso, Ótimo. Legal. Só que as decisões são conjuntas, né? Você tem uma discussão de pauta antes para ver quais são os temas que serão escritos, os repórteres vão apurar, o chefe de redação cobra os estudantes, seus colegas, como se fosse um chefe mesmo, porque no final tem que sair o jornal impresso. Então as decisões são feitas pelos alunos, com pouca interferência dos professores. Então é um jornal de estudantes para estudantes. Daí, por exemplo, foram 199 manchetes, porque eu analisei os 199 jornais do período de 25 anos. 57% era voltado para a universidade. Então, mais temas internos, os problemas locais mesmo, da universidade. E daí, todo ano praticamente tinham temáticas, desde do 93. RU, Isso. Transporte, sei lá, violência no campus, que deve ser, sempre aparece, né? 2010 para agora era o que mais aparecia, a violência no campus, uma das principais temáticas. Mas, por exemplo, RU todo ano tinha, desde falta de talher, ou aumento de preço, ou falta de suco. Quando acabou o suco do Rio, né? Aí, caso do estudante, é um tema que sempre teve muito... Porque tivemos muitos problemas com o caso do estudante ao longo da história da UEPG, né? Não tem editoria fixa.
cada ano, como muda, todo ano muda, são os estudantes novos que fazem, então eles decidem o que é importante pro jornal. Quero falar sobre esporte, cultura, saúde e o EPG, digamos. Ou quero falar sobre cidade, urbanização, transporte. Cada grupo escolhe quais são as editorias. Elas são fluidas, então cada ano muda. Então, tem anos que tinha entrevista, por exemplo. Nem todos os anos tinham, mas uma página só para entrevistas. Daí vamos entrevistar qualquer pessoa que para aquele grupo interesse. Mas tem anos que era, por exemplo, ciência e tecnologia. Daí você ia saber as pesquisas que estavam rolando no IPG. Tipo, igual o canal aqui, que é de divulgação científica, lá já foi feito na forma impressa. Tem uma parte que é legal, eu não sei desde que ano que aparece isso, e você me ajude a falar a palavra, que é o... Ombudsman. Que é uma autocrítica do jornal a ele mesmo. É mais ou menos isso que funciona, isso? Na verdade, o Ombudsman funciona assim. É escolhido uma pessoa que tenha ou relação com o jornal ou que tenha referência no jornalismo para analisar o jornal. Então, ele analisa. Então, eu trabalho isso na minha pesquisa porque é um aspecto importante, né? Para ver... para refletir sobre o que estamos fazendo. Uma pessoa de fora vendo o jornal. Porque aprender, eu acho que também faz parte errar, né? Você erra, opa, isso deu certo, isso não deu certo. Dá pra ver aqui pelo canal, que a gente vai mudando a estrutura desde o primeiro, né? Tentando aí encontrar o ponto. Então, acho que é um fator importante, né? Esse repensar o processo de aprendizagem. Isso. Porque, antes de mais nada, o Jornal Laboratório é um recurso pedagógico. Que é a forma que você está aprendendo a ser jornalista. Então, ali que é o lugar que você vai tentar, tentativa e erro, é o lugar que você pode se expor no sentido de testar novas coisas, né? Então, é um lugar bom para isso. Então, é bom que tenha uma pessoa que avalie isso e que tenha conhecimento de carreira. Por exemplo, o cara trabalhou no jornal 20 anos, vai analisar todo o jornal laboratório. Ou alguém que já foi aluno do FOCA, em algum outro momento, depois volta para... Ah, legal. Até para ter esse parâmetro de comparação. Eu queria saber, assim, e daí já tentando fazer uma amarração do tema, como que essa experiência do laboratório ajuda nesse processo de formação? E aí você já começou a falar, mas daí pra gente amarrar tudo, relacionando com a função do jornalista, né, hoje no Brasil. Vamos lá. Voltando um pouquinho só para pesquisa, para... Fique à vontade, amarrar bem, né? Como eram 25 anos, é um recorde temporal muito grande, né? Assim, para a história não é grande, se for pensar, mas para o jornalismo, para uma monografia, 25 anos era muito tempo. Então a ideia era, por ter a formação em história também, era trazer um pouco do aspecto histórico do curso, porque são 10 anos a menos que o curso. Então, a função do trabalho também foi fazer essa questão histórica do curso. É uma espécie de registro também, né? Da história do curso de jornalismo UEPG. E o fato do curso também influenciar nas decisões do jornal. Porque, assim, a posição, por exemplo, dos professores, a posição política dos professores, o próprio departamento, tudo interfere na forma como você constrói o jornal. Então, é um registro histórico, uma tentativa de registro histórico também do próprio curso. E daí, para construir tudo isso, foi analisado os jornais, sentimento nos jornais, a capa e os títulos. Conversei com professores e estudantes que fizeram parte da história. Só aí daria já uma pesquisa. É isso que eu tô pensando. Dava para fazer um mestrado com as fontes que você coletou para o TCC. Sim, tem muita coisa que não é usada, que outras pessoas podem usar, né? Que deixa disponível para as pessoas ficou o convite aí para outros pesquisadores. E é bem importante que usem, porque foram mais de 16 horas de entrevistas, assim. E foi analisado, então, as capas, as manchetes, os ombudsman, os editoriais. Os editoriais, aí sim, é o que o estudante que está escrevendo no jornal, geralmente é o editor-chefe daquela edição, que apresenta o jornal para o leitor. Nessa edição falaremos disso, disso, disso. Às vezes fala crítica, tipo, mais uma vez estamos sem RU, um exemplo. Então ali é onde a pessoa pode se posicionar. A ideia foi tentar encontrar o perfil editorial, a linha editorial do Foca Livre a partir de vários aspectos. Eu podia tentar encontrar só a partir da capa, por exemplo, mas era um recorte. Podia ser a partir somente das mulheres. Como que as mulheres foram representadas no jornal? Como que os negros foram representados no jornal? Então, tinha várias possibilidades de ver a linha editorial do jornal no jornalismo. Então a ideia foi trazer o máximo possível de elementos que pudessem ajudar a ir para esse caminho. A questão da linha editorial é importante por isso, porque ela é como você se mostra para as pessoas que vão ler. São as suas decisões, né? Claro, a linha editorial é influenciada por várias coisas, como eu falei, por pressões internas e externas,
por ser um laboratório, tem pressão, por exemplo, assim, no jornal comercial é a questão financeira, mas no laboratório é a questão, por exemplo, de nota. Amigo, acho que tá acabando o tempo, né? Estamos falando demais. Quanto tempo ainda tem? Então, o jornal laboratório, assim como os demais laboratórios do curso de jornalismo, não só daqui como qualquer escola de jornalismo, eles ajudam na formação mesmo, na questão prática, teórica prática. Porque é ali onde você aplica o que você aprende, e como eu falei, você pode testar várias coisas, pode testar modelos, você pode experimentar as coisas, é uma coisa experimental. Então ali é onde você pode errar. Quando você sai do mercado de trabalho, você não tem como errar. Se você dá uma informação errada, você pode prejudicar muitas pessoas. Então há uma responsabilidade muito grande em ser jornalista, né? Não é pegar só escrever qualquer coisa, postar lá. Opa. eu não queria dizer isso, mas acho que foi um ato falho, né? Colocar qualquer coisa na internet, tá? Há uma responsabilidade, né? A gente vê muito ultimamente a questão do caça-clique, que é uma questão de retorno financeiro para quem produz, que você coloca qualquer coisa na intenção da pessoa abrir, clicar ali. Então tem uma responsabilidade social, o ser jornalístico, fazer jornalístico tem uma responsabilidade social que você aprende na escola de jornalismo. Ele não deixa de ser importante por isso, porque é o lugar que você pode errar, você pode aprender. E a função social agora do jornalista? Retorna porque eu falei no começo, interpretar o que está acontecendo e traduzir para as pessoas. Nós, como jornalistas, temos uma posição muito privilegiada de ter o acesso às coisas. E se não tem acesso, é de ir atrás. É saber os meios de encontrar as coisas. E eu acho que uma questão que talvez diferencie, né, um bom profissional de jornalismo de outros, desse jornalismo diletante da internet, é olhar só, conhecer um lado de uma versão, um lado de uma realidade. E acho que perpassa muito o trabalho do jornalista é tentar conhecer de maneira mais ampla antes de noticiar, né? Não é só isso. Eu vou publicar isso aqui porque é o que eu gosto, porque eu acho que essa é a linha política que deve ser. Não, né? É dar condição para a pessoa que está lendo tomar a posição. Ela toma a decisão do que se ela vai ser contrária ou não. E talvez não seja nem a função do jornalista ser contrário a favor de nada. É informar o que aconteceu. Aconteceu aquilo. Claro que tem vários pontos de vista, aí entra a questão da subjetividade da pessoa, do jornalista, linha editorial, da né? empresa, mas dar condição para que a pessoa possa interpretar da forma que ela ache correta aquela informação, sabe? Então é isso, pessoal. Quero te agradecer, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais aí, né, de como funciona o jornalismo, a escola de jornalismo no Brasil, na UEPG especificamente. E se você, assim como o Gustavo, entende a importância de comunicar a sua pesquisa para um número cada vez maior de pessoas, escreva para nós e venha participar de Ciência Campos Gerais. Se vocês chegaram até aqui, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueçam também que nós estamos em outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, e temos as nossas tradicionais hashtags. Hashtag InfoGerais, hashtag TBT da Ciência e, é claro, o que faltou? Eu já falei do Instagram. Isso. Já falei do Instagram. Então é isso. Então acabou, gente. Um